Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer um vídeo sensacional do Eduardo Moreira que vai esmiuçar com uma clareza gigantesca alguns pontos que explicam, por exemplo, por que as manifestações bolsonaristas estão cada vez menores. Vai trazer aqui uma informação importante, que é que o público evangélico não está gostando dessa relação de política, religião, e aí ele vem trazer que o Malafaia também tentou entrar para ajudar o Bolsonaro, mas não está conseguindo o mesmo público que conseguia antes. Não adianta ficar inventando desculpa que era o jogo do Flamengo, o sol, o calor, o frio, a chuva, a praia. O povo está cansado de Bolsonaro também, mas o Eduardo vai explicar por que alguns ainda alimentam a ilusão ou votaram nele para trás, e vai trazer uma reflexão que eu considero fundamental. Então esse é um vídeo muito importante, fiquem até o fim. Só que antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou aqui no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo, joinha pra cima, não gostou, joinha pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vamos trazer aqui então um vídeo do Eduardo Moreira, muito bom. Eu quero trazer algumas reflexões, e o título do vídeo aqui já é um puxão de orelha e um alerta ao próprio governo, que diz ele que se o Lula não cumprir o prometido, como o Bolsonaro, o povo buscará outro rumo em 2026. Então, mesmo Lula e Bolsonaro sendo políticos de espectros diferentes, digamos assim, você pode aprender com a lição do Bolsonaro, que não foi reeleito, e o governo Lula tem tempo para, como vai alertar aqui o Eduardo, reverter essa popularidade do presidente em queda. As pessoas têm mostrado isso. E aí, o Eduardo vai explicar um ponto muito importante. Vamos lá então. Mas, gente, é muito importante. Eu tô de total acordo aí com o Calejão. Os caras sentiram o golpe. E não é só assim o problema de ontem. A gente diz, na matemática que com um ponto você pode desenhar quantas linhas você quiser, apontando para qualquer lado. Por isso que para você ter um vetor, o que o vetor tem? Ele tem uma direção, uma seta. O vetor é aquela setinha que a gente tem em matemática. Você, para desenhar um vetor, você tem que ter dois pontos. Aí você sabe para onde é que ele está apontando. Você consegue definir uma tendência. E no caso do Bolsonaro, a gente tem vários pontos, Calejão, que você estava falando. A primeira com, sei lá, se pegar lá para trás, ainda 500 mil pessoas. Depois 100 e tantas mil, depois 40 mil, agora 10 mil. Então é muito claro para todo mundo, que Bolsonaro cada vez mais é abandonado pela sua base. E por que é abandonado pela sua base? Vamos lá, gente. Não é só porque a extrema-direita está diminuindo, não acho que está diminuindo, acho até que está crescendo. Porque também é uma manifestação que não tinha tanto motivo, que nem a última. É o seguinte, as pessoas não são todas más. Vamos colocar isso na cabeça. As pessoas não são todas perversas, malvadas, fascistas, nazistas. Elas não são. Não é todo mundo que vota em Bolsonaro que é perverso, fascista, não sei o quê. Isso é uma visão elitista. Isso é uma visão elitista que, acha o seguinte, se os caras votam diferente de mim, são fascistas. Não é. As pessoas estão insatisfeitas. Isso aqui é um ponto importantíssimo. Eu faço uma pausa aqui porque a gente vê muito isso aí no meio do campo progressista. Às vezes acontece uma tragédia. A pessoa sofreu um acidente, morreu, foi assassinada ou foi presa porque cometeu um crime. Aí tem os youtubers ou alguns influenciadores que vão lá, stalkeiam a rede social e acham uma foto do cara lá de 2018, do cara pedindo voto pro Bolsonaro. Aí eles já mandam assim, olha quem ele apoia. Como se eleitores do campo progressista fossem todos anjos. Como se ninguém no campo progressista cometesse algum crime que fosse preso e tal, alguma coisa que chama atenção. E aí fica essa coisa de acusar quem pensa diferente da gente de ser uma pessoa má. Mas o fulano votou no Bolsonaro, fascista, nazi isso, nazi aquilo, e achando que não é uma pessoa de bem. Mas ela é obrigada a saber quem é o Bolsonaro. Eduardo vai explicar isso aqui, muita calma nessa hora. Eu já falei aqui, repito 1000 vezes se for preciso. Eu conheço pessoas excelentes, com um coração maravilhoso, uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, que não tem coragem de matar uma formiga, mas que, pela rejeição ao PT, criou-se uma versão ao Lula, ao PT, e ela olhou para o Bolsonaro e falou, peraí,
eu quero a mudança, vou com ele. E foi. Aí por causa disso, vocês acham que eu vou romper relações com esse meu amigo, às vezes parente muito próximo, pessoa que eu amo, porque votou no Bolsonaro e eu não, porque eu critico o Bolsonaro e ela defende? De forma alguma, isso tá errado. Não adianta a gente votar num candidato para defender a democracia, e aí se alguém vota diferente de mim, eu que sou democrata vou acusar o outro de fascista. Que é isso? Então, o Eduardo vai chamar atenção para isso aqui também. Por que estão insatisfeitas? Porque as coisas estão muito ruins para quem é da classe trabalhadora, no mundo inteiro. Simples assim. Alguém acha que em 2018, 55% de brasileiros votaram no Bolsonaro porque amavam o Bolsonaro? Não, porque estavam insatisfeitos. O povo estava insatisfeito com o que aconteceu ali nas últimas décadas, talvez. E aí foi acumulando, veio lá, né, no governo Dilma, nós tivemos uma queda no PIB. Entrou Michel Temer, um desastre total. Então, o povo insatisfeito. E aí chega lá e fala, queremos mudar. E aí é o que aconteceu na Argentina. Insatisfeito com o governo anterior, que estava insatisfeito com o anterior, aí o povo muda. Saiu da dita esquerda, foi para a direita, voltou para a dita esquerda, voltou para a direita, até que de repente elege, aí voltou para a dita esquerda de novo, que é o Alberto Fernandes, e de repente elege Milei ao fundo do poço, meu irmão argentino. Mas que não foi muito diferente do fundo do poço, nós elegemos Bolsonaro em 2018, digo nós brasileiros, eu não votei nele em nenhum dos turnos, em nenhuma eleição. Mas eu digo, enquanto o país, a eleição dele sim é um recado claro, o povo estava insatisfeito. Como acontece em outros países. Alguém acha que se o povo estivesse feliz e satisfeito, alguém elegeria Milei? Elegeria até o Trump? Se o Biden tivesse um governo maravilhoso, o Trump não teria chance. Aí, ou alguém acha que o Bolsonaro aqui é uma resposta de quê? Da insatisfação do povo. E olha que curioso, Demore, isso as pessoas não param para pensar. O Bolsonaro não foi reeleito, irmão. O Bolsonaro não foi reeleito. E assim, isso é uma das coisas mais atípicas que existe em qualquer lugar que existe reeleição. Estados Unidos, Brasil. É atípico, é muito difícil. E ele ainda gastou 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. Por que ele gastou 100 bilhões de reais? Porque aquelas medidas que ele tomou ilegais, criminosas, antes das eleições. Tinha que ser julgado por isso também. Não foi julgado por isso. Negócio de um monte de auxílio, você vem saudando 6 meses antes. Aqui eu tenho assim, um ponto para acrescentar o que o Eduardo disse. Eduardo, boa parte disso que ele gastou em 2022 foi porque ele conseguiu lá, lembra, a PEC dos precatórios, que ele tinha que pagar em 2022, o Congresso, então não foi algo ilegal naquela situação, o Congresso, uma votação absurda, na minha opinião, né, deu aval pro Bolsonaro. Não, então não precisa pagar isso, não, joga lá pra frente. Aí o governo Lula, de repente, decidiu pagar isso tudo de uma vez, inclusive podia ter parcelado, pago isso depois, mas quis pagar no final de 2023, que é a denúncia que o Ciro faz, que de repente o governo quis pagar algo que, né, muita gente achou que ia ser pago depois. Então os bancos fizeram a farra nos precatórios, compraram e depois receberam integralmente, que o governo pagou lá algo em torno de 93 bilhões, que é algo que o Bolsonaro tinha que ter pago em 2022. Mas não pagou porque o Congresso aprovou lá a PEC, né, votou, e então isso deu ao Bolsonaro em 2022 um caixa para fazer o que fez. Aí eu concordo num ponto aqui que é, de repente o Bolsonaro, que sempre discursou contra a Bolsa Família, aumentou para R$600, de 400 para 600. E soltou dinheiro para taxista, para Uber. Eu sou favorável, eu acho que tá certo soltar dinheiro pro povo mesmo. Eu acho que, inclusive, aquilo refletiu positivamente no PIB daquele ano. E a gente sabe, eu sei, o Eduardo sabe, que quando você injeta dinheiro, você movimenta a economia e aquilo tem um efeito positivo, que é o contrário do que o Bolsonaro fez tirando a questão da pandemia, mas até 2019. 2019, é bom lembrar, não tinha pandemia e o PIB cresceu menos do que cresceu com o trágico governo Temer em 2018. Então, o que a gente está vendo agora aí, dessa questão de corte de gasto, corte daquilo, isso é ruim para a economia. Tinha que ter dinheiro sendo injetado. Só que o arcabouço fiscal de agora trava o governo, como o teto de gastos de antes travava o governo. Aí o Bolsonaro conseguiu a PEC dos precatórios, né, digamos assim, furou o teto por conta disso e de outras manobras ali, que aí talvez pode ter alguma questão criminosa, mas essa injeção de dinheiro quase reelege o Bolsonaro. Mas pensando assim, do ponto de vista do povo, pro povo foi bom. Entendeu? Gente, as pessoas não votaram no Bolsonaro porque ele não foi a tal da revolução que elas queriam para mudar a vida delas. Elas votaram no Lula.
qual que é a grande questão? Se o Lula também não for essa revolução, elas vão voltar no próximo do outro lado e vão tentar mudando porque as pessoas estão insatisfeitas. E o que essas pessoas que votaram no Bolsonaro estão começando a ver? Que o Bolsonaro é um picareta. Ah, mas a gente já sabe disso há muito tempo, quem não sabe disso não sei o quê. Tá errado quem tá falando isso. As pessoas têm o direito de testar coisas diferentes quando a vida dela tá uma porcaria. Então elas estão vendo o seguinte, caraca, olha só, cara, o Bolsonaro, o cara, realmente não é o cara que a gente achava que ele era. Entendeu? E assim, ainda vou dizer mais. O Silas Malafaia também tá perdendo poder. A gente viu várias análises aqui no nosso programa, de que os fiéis evangélicos não estão gostando dessa história de misturar religião com política. Assim, o número de fiéis das religiões evangélicas, principalmente das neopentecostais, cresceu menos do que as pessoas esperavam. E está lá nas pesquisas, eles dizendo que não gostam desse negócio de misturar com política. Então o Malafaia, quando o Bolsonaro começou a perder a sua base, o Malafaia entrou para chamar dele. Conseguiu ainda encher. Agora nem o Bolsonaro, nem o Malafaia, nem ninguém está conseguindo encher. Paulista num domingo de sol com tempo bom. Não estava frio ontem, tinha nada, não tinha um motivo. Lá porque o jogo do Flamengo, pô, meu irmão, é o carioca amarradão em São Paulo, que os paulistas são tudo flamenguistas. Cara, que bacana, né? Os caras tanto não tinham desculpa que deram desculpa que o jogo do Flamengo esvaziou. O negócio era antes. Eu tive ali do lado da Paulista, eu vi. O negócio tava vazio. Tinha mais policial que gente na rua. Que o Tarcísio mandou, né? A turma toda dele lá. Então é o seguinte, gente, isso é relevante. Então é isso, um alerta que ele faz ao governo Lula, usando como exemplo a não reeleição do Bolsonaro, por conta da insatisfação do povo, que vai alternando, como já alternou aqui no Brasil, inclusive em 2022, com a não reeleição do Bolsonaro, alternou na Argentina, nos Estados Unidos, então tá aí. Exemplos os mais variados, e tomara que realmente o governo corrija alguns rumos aí, né, em benefício do povo. Aí o efeito eleitoral disso, a gente tem que pensar sempre no bem-estar do povo, do trabalhador, das pessoas. E a reeleição de alguém que está no poder ou a não reeleição é consequência também disso. Então é isso, eu fico por aqui. Um excelente vídeo do Eduardo Moreira. Quem puder, espalhe e compartilhe esse nosso. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!